4 antúrios que você precisa conhecer. Meu nome é Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila. Já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flordecamomila, onde eu tenho dicas diárias de cultivos de plantas e decoração. Gente, o primeiro antúrio que eu quero mostrar para vocês é o antúrio clarinérvio, que tem origem no México. Esse antúrio aqui, ele é conhecido por causa dessas folhas que tem em formato de coração. Quando a folhinha é bem nova, ela fica com um marrom mais marrom, né? Uma cor mais marronzada, né? Um marrom. Depois, quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando com essa cor bem verde, com os veios bem demarcados. Ela parece um couro assim aveludado, esse formato dessa folha. É uma planta linda que vale a pena ter na coleção de antúrios, né? E para quem gosta aí de plantas bem diferentonas, né? Então, com certeza é uma planta maravilhosa. O próximo antúrio que eu quero mostrar é o antúrio crystallium, gente. Olha que coisa mais linda esse antúrio, gente. Olha só o formato dessa folha. Olha só que grandona aqui, muito maior que a minha mão, né? Ela é uma planta, então, que também ela tem um formato mais comprido assim da folha. Ela também deve ter uns 30 centímetros mais ou menos essa folha aqui. Ela tem origem da América do Central até o Sul, né? Então, com certeza é uma planta maravilhosa aí que vale a pena ter na nossa coleção aí de quem adora plantas. A próxima antúrio que eu quero mostrar, gente, então eu tenho ele na folha grande e também vou mostrar aqui os pequenos, os menores. E um detalhe, gente, esse antúrio, ele tem esses veios bem demarcados, assim, ele fica meio que brilhoso, olha só, presta atenção nesses detalhes, gente, olha só que diferença, olha só que diferenciado esse antúrio. Vou botar um do ladinho do outro para vocês verem, gente, olha aqui, olha só a folha. Olha só que coisa mais linda, maravilhosa, gente. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esses dois antúrios que eu acabei de mostrar para vocês e qual deles vocês estão colocando na listinha já para ter aí na sua coleção de plantas maravilhosas e diferentonas, né? Então vou mostrar aqui, vou colocar bem do ladinho aqui para elas não caírem de cima da minha mesa, né? O outro antúrio que eu quero mostrar para vocês, ele tem uma coisa assim muito linda, gente, que é o antúrio macrolubium ou antúrio Batman. Esse daqui ele sofreu um pouquinho, mas eu quero mostrar para vocês. Eu tenho ele nesse tamanho grande aqui e tenho ele no tamanho pequeno. E olha só, aqui essa folhinha nova já tá toda recortada. E eu quero mostrar para vocês aqui no meu jardim, gente, o meu antúrio Batman que eu tenho plantado aqui no jardim. Olha só. Olha o tamanho da folha, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Vou botar a minha mão aqui para vocês verem. Então, ele tem esse nome por causa que ele é parecido com umas asas de morcego. E isso daqui, gente, é a inflorescência dele. Olha só a florzinha. É diferente daqueles antúrios que a gente está acostumado. Já vou mostrar para vocês. Vamos aproveitar, Ana, e mostrar para eles também o meu antúrio crystallium que eu tenho no chão. Gente, eu plantei eles no chão. E lá tá o clarinérvio, olha só, aqui a gente pode ver bem direitinho a folha pequena dele, né? Ainda tá pequena porque faz pouco tempo que eu plantei. Aqui já tá vindo um bebezinho, tá com a folha bem escura. Então aqui assim eu plantei 3 antúrios daqueles lá, falta um ainda, né, Ana? Vamos plantar um daquele outro que a gente vai mostrar agora pra eles, né? Esse antúrio Batman, gente, ele é um híbrido, né? Como eu tava falando pra vocês. Olha só, aqui ele acabou sofrendo um pouco do sol quente, tanto do sol quente como do frio intenso também. É uma planta que sente essa mudança de temperatura, então são plantas, né, da meia sombra. Aqui a gente quer mostrar para vocês o antúrio aflucioi. Olha só que coisa mais linda. E pasmem, gente, esse antúrio aqui é de origem brasileira, mais precisamente mais ou menos parecido no Mato Grosso, né? E olha só, e ele tem a folha mais alongada, assim, mais compridinha, parece que tem até 2 folhas, uma dentro da outra, é bem, mais ou menos, quase parecido com o antúrio rei, né? Então, mas porém não é o antúrio rei. E olha só, ele tá com 2 inflorescências aqui, ainda tá pequeno, e aqui tem mais um, olha só, que vai abrir a florzinha dele, ó, isso daqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. E aqui tá a inflorescência do antúrio Batman, olha só. Do antúrio macrolubium que eu falei para vocês, ele é um híbrido. Aqui aconteceu
que a planta sofreu alguns cortes, mas isso às vezes é normal quando a gente tem a planta plantada no chão, porque os intempéries da temperatura, calor, né? Então, por isso que a gente cuida das plantas aqui bem em meia sombra. Então, gente, agora, Ângela, vamos falar então de substrato para essas plantas. Os antúrios, gente, eles são plantas epífitas, logo então eles crescem sobre outra planta, né, sobre uma árvore, né, mas então a gente vai plantar eles no substrato. Então qual é o substrato que eu uso aqui para todos esses antúrios? Vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar eles aqui dentro do vaso mesmo, gente. Então aqui, vermiculita eu coloquei aqui, ó, junto no substrato, juntamente com a vermiculita, ela tem a função de ajudar a enraizar mais rápido e manter o substrato úmido, né? A perlita aqui, que é esses floquinhos aqui que parecem ser com isopor, gente, ele mantém o substrato bem drenado, olha só, bem soltinho aqui, dá pra ver bem melhor. Aqui, gente, a planta não tem tanta água, não tá tão úmido, mas por isso que dá para pegar bem melhor, né? Carvão, aquele que a gente compra, carvão vegetal, que não foi usado. Casquinha de pinos. E também os chips de coco, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, nos vasos, olha só. E qual é a medida certa, gente? Esse é o substrato, então, que eu uso aqui em casa. E um pouco de terra com casquinha de arroz carbonizada, né? Então, vamos só lembrar, então, o substrato, eu vou colocar em ordem, mais ou menos assim, para vocês anotar. Já pega um papel e anota, gente, porque é bem importante a gente ter o substrato adequado para as nossas plantas, porque isso interfere no desenvolvimento, no bom desenvolvimento da nossa planta, né? Saudável. Então, vamos lá. Terra, um pouco de terra com casquinha de arroz carbonizada, perlita, vermiculita, carvão, casquinha de pinos e chips de coco. Então são 6 ingredientes secretos aí para você estar colocando dentro do substrato. Gente, como eu falei para vocês, o substrato tem que ser bem drenado, né? Então elas gostam de um substrato bem fofinho e bem drenado. Então eu uso mais chips de coco do que das outras coisas, né? Então você vai colocar mais chips de coco para ele ficar bem areado mesmo, para as raízes ficar bem soltinhas, que é isso que ele gosta. Outra coisa também, gente, anota já no papelzinho que os antúrios, eles não gostam de ser plantados muito fundos. Então, você sempre vai manter o tronco assim mais para cima. Aqui nesse antúrio Batman que eu plantei, olha só, dá para ver muito bem. Então, olha só, tá bem para cima o tronco. Vou mostrar aqui até desse outro lado, Ana, pra gente ver, mostrar bem direitinho, ó. Então, assim que eles gostam de ser plantados. Bem para fora, às vezes tem até umas raízes mais para cima, assim, que isso não faz mal. Se você enterrar o antúrio muito fundo dentro do substrato, ele demora muito para crescer. As mudas, gente, vamos falar das mudas agora. As mudas, elas crescem do lado, então vai dando mudas aqui, ó. Então aqui a gente tem uma muda, e aqui do lado, se a gente cortar aqui, também vai ter uma muda, então desse outro lado. Vamos mostrar aqui bem pertinho desse aqui, que dá pra ver bem direitinho. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem as raízes e aqui em cima parece que cresceu uma outra planta, né? Então aqui em cima, se eu cortar aqui, eu vou poder plantar ele num outro lugar, né? Num outro substrato, e ele vai continuar crescendo. Então eu vou fazer de uma muda, 2 mudas. Como também a divisão da muda, então, é bem importante. Às vezes, só plantar o tronco também, você pode também fazer mudas com um pedaço do tronco. Isso, gente, quando a planta estiver mais velha. Quando a muda está muito novinha, não aconselho ninguém a cortar, porque pode ser que não enraiza, né? Então, são pequenas coisas que você precisa prestar bastante atenção. Agora, vamos falar da rega, gente. Como que a gente rega? Aqui eu quero mostrar... eu já deixei assim dessa forma para mostrar bem direitinho para vocês como que o substrato ele precisa ser. Então, qual a principal característica que a gente faz? A rega do dedômetro, né? O que é isso, Ângela? É você pegar o seu dedo e colocar o dedo dentro do substrato para sentir como que está o substrato. O dedo saiu sujo, olha só como saiu sujo. Então é sinal que ele já está molhado. Agora eu vou pegar essa outra mão aqui e vou colocar aqui nesse que tá seco, ó.
Então, vocês podem ver a diferença, né? Que aqui a sujeira não grudou e aqui o substrato grudou e aqui o substrato não grudou. Então, aqui é sinal que está faltando água. Então, como que a gente vai molhar? Eu pego a água da chuva, eu coleto a água da chuva para molhar as plantas. Então, você vai regar de forma uniforme, molhando todo o lado da planta, todo o substrato, quero dizer, derramando bastante água. Ó. Olha só como o substrato ele é, bem drenado. Bem drenado assim. Às vezes, quando a gente faz o replante, gente, é bem provável que o substrato desça um pouco nos primeiros dias. Isso é super normal, porque ele é um substrato bem fofo, né? Bem soltinho. Então, você vai molhar bem a sua planta. Outra coisa que eu faço também, gente, é usar um pulverizador. Para quê? Para as plantas ficarem com aquele aspecto de névoa sobre elas. Porque lá no habitat natural, as plantas elas recebem água da chuva. E dentro da nossa casa, quando a gente está dentro da casa, do apartamento, né? Ou a gente leva a planta para fora de casa, ou a gente cria esse efeito névoa sobre a planta. E como que a gente vai fazer isso? Então, vou mostrar para vocês como que eu faço aqui em casa. Primeira coisa, eu comprei um pulverizador, né? Isso daqui então tem água aqui dentro, eu vou mostrar para vocês. Então, isso daqui eu uso. E como que a gente faz? Como que eu faço? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, vai criar uma névoa sobre a planta. É só água esse aqui, gente. Olha só. Agora vamos olhar aqui a folhinha. Isso daqui, gente, vocês fazem no período da manhã, porque às vezes quando fica de noite, né, a planta para dar tempo para a planta para evaporar essa névoa durante o dia. Se você faz isso durante a noite, às vezes pode acontecer que a planta ficar por muito tempo com essa umidade, né, e não acabar criando bichinhos, né, cochonilhas de carapaça também, que elas adoram quando fica muito úmido. Elas acabam se desenvolvendo assim, então. Outra coisa, gente, é você utilizar um umidificador para as plantas, que também vai criar esse efeito névoa, que ele vai sair um vaporzinho, e isso é muito bom para as plantas. Principalmente, gente, quando o antúrio está com essa folhinha pequena, né, ele precisa dessa umidade para poder crescer e ficar com a folha maior. Olha, aqui ele estava pequeno, agora aqui vamos ver a diferença. Então, aqui ele tá bem pequenininho e aqui ele já cresceu. Então, ele precisa dessa umidade para poder crescer normalmente, né? Às vezes, quando falta a umidade, ele não cresce de forma adequada, não cresce de forma certa. Então, isso é bem importante, a gente criar um ambiente adequado para nossas plantas. E aonde a gente vai deixar? Você pode deixar tanto ele numa varanda, se você mora numa casa com meia sombra. Ai, Ângela, eu moro num apartamento, como que eu vou fazer? Então, você vai deixar as plantas dentro de casa, né? Óbvio. Um ambiente em meia sombra, não direto no sol, porque ele não gosta como ele queima. Então, você vai deixar a luz, a luminosidade entrar através da janela. Então, às vezes, você pode criar aquele efeito degradê, assim. O que eu quero dizer com isso? Você pode colocar uma planta maior na frente e ele um pouquinho mais para trás, assim, porque ele vai estar recebendo aquela luminosidade de fora para dentro. No início da manhã ou no final da tarde. As plantas, geralmente, elas gostam mais do solzinho do início da manhã, onde ele não é tão forte quanto no final do dia, né? Quanto mais de tarde, assim. Esse é o que eu queria falar para vocês sobre os antúrios. E vocês, conta pra mim, gente, qual deles vocês gostaram mais? Deixem aqui embaixo nos comentários. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre planta, assista um desses próximos vídeos a seguir. Tchau, gurias e guris, até o próximo vídeo!